Hoje nós vamos continuar com a nossa série Agora João, Princípios do Discipulado no Evangelho de João. A minha tarefa hoje é trazer uma reflexão, é que a gente pense juntos em cima do capítulo 14 de João. E eu convido você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa e meditar em cima desse texto inteiro. A gente vai ler partes dele, mas que você gaste tempo lendo esse capítulo inteiro de João 14, que é muito, muito interessante. É uma conversa de Jesus com os seus discípulos e a gente tem muita coisa a aprender dessa conversa. Quero me fixar nos dois primeiros no primeiro versículo, quando Jesus diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus chega para os seus discípulos e ele vem com essa afirmação muito clara. Olha, que o coração de vocês não estejam tumultuados, perturbados. Creiam em mim, creiam também em Deus. E a primeira coisa que a gente pode pensar nesse texto é que é a coisa mais normal do mundo. Ou seja, o que Jesus está falando tem uma coisa muito normal nessa afirmação. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma coisa muito anormal nessa afirmação. E eu quero pensar nessa dualidade com vocês agora. Esse texto, ele narra uma conversa entre Jesus e os seus discípulos. Essa conversa acontece provavelmente na quinta-feira, véspera de quando ele foi crucificado. Portanto, nesse exato momento, nesta conversa, Jesus sabe o que está vindo pela frente e Jesus se prepara então para entrar na reta final do seu trabalho, no ápice, onde tudo aquilo, ou por tudo aquilo que ele veio, está para acontecer. A situação não era fácil para Jesus. O capítulo 12 e o capítulo 13 de João, eles dizem que ele estava com o coração e os espíritos aflitos. E era lícito ele estar assim. Seria a coisa mais normal do mundo ele ter esse sentimento, essa aflição, estar com o coração um pouco tumultuado. Afinal, o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o acontecimento mais importante da história que o envolvia de forma integral, pois ele era o acontecimento, estava para começar. Hoje era uma quinta-feira, no dia seguinte ele ia ser crucificado e no domingo seguinte ele ressuscitaria dentre os mortos. O texto, a jornada, a caminhada, o contexto, a jornada, a caminhada que ele tinha que trilhar dali para frente não era nada fácil. Era uma via dolorosa, de fato, que ele tinha que enfrentar. Da mesma forma, o contexto era um momento também tumultuado para os discípulos. Os sacerdotes e os fariseus tramavam a morte de Jesus e odiavam todos aqueles que estavam perto de Jesus. Os judeus se mantinham incrédulos, mesmo diante de tantos sinais feitos por Jesus, ou seja, a sua comunidade, a nação aonde eles estavam inseridos, eles não tinham a simpatia de todos, mas eles tinham uma desconfiança de todos, apesar dos sinais que Jesus promovia. Jesus confrontou e tinha acabado de confrontar o orgulho dos discípulos ao lavar os seus pés e ele teve uma conversa dura com Pedro. Jesus também comunica a partir daquele momento que um dentre eles haveria de traí-lo e o outro o negaria por 3 vezes, ou seja, ele estava trazendo à tona que o grupo não era tudo aquilo que o próprio grupo pensava. E de lambuja, Jesus ainda trazia uma informação que desestruturava todo aquele grupo. Ele informava que ele estava de partida, que ele ia para um lugar que eles não podiam ir juntos, que ele estava se separando deles. Portanto, seria a coisa mais normal do mundo se estes discípulos estivessem com o coração perturbado, se eles estivessem totalmente tumultuados. Mas Jesus propõe algo anormal. Jesus propõe algo que não era propício àquele momento diante de todo esse contexto. Ele diz: não se perturbe o coração de vocês. Eu sei que essa perturbação é normal, mas não se perturbe. Ele propõe algo anormal. E essa proposta, ela acontece em 2 movimentos. O primeiro movimento é quando o próprio Jesus diz: não se perturbe o coração de vocês. Não sofra agitação, desequilíbrio ou desordem. Não se altere, não se desarranje, não se abale, não perca o controle, não perca a serenidade. A queda do homem em Gênesis 3, ela evidencia que o grito de independência que o homem deu em relação a Deus
trouxe temores que o seguem até hoje. O homem egoísta e rebelde, egoísta, olhando para si só, querendo satisfazer-se a qualquer custo, a viver pelos próprios prazeres, a estar acima de qualquer coisa. Ele é egoísta e por causa disso se torna rebelde em relação a Deus. Ele não quer mais segui-lo, não quer que ele seja mais o mestre, o Senhor, o Cristo, o Messias, aquele que era o soberano de toda a criação. O homem dá um grito em relação a este Deus e quebra a relação, quebra o seu vínculo com ele. E isso gera uma crise tremenda, algo muito forte e inerente, porque de um lado está no controle da sua vida, mas no outro lado ele não tem controle sobre nada. Eu coordeno e eu controlo a minha própria vida, mas ao mesmo tempo eu não tenho controle sobre nada. E esse sentimento essa dualidade, ela gera temor. Tanto gera temor, tanto gera perturbação, que quando Adão e Eva comem do fruto e eles se desestruturam por completo, eles, ao ouvirem os passos de Jesus no paraíso, no Éden, eles se escondem atrás das moitas porque tiveram medo daquele Jesus que estava vindo ao encontro deles. Esse sentimento que é fruto dessa queda, que é fruto dessa rebeldia, que é fruto desse egoísmo, esse sentimento de insegurança, de medo, onde eu vivo achando que tenho controle, mas ao mesmo tempo tenho a certeza de que não tem controle, é um sentimento que gera muita insegurança, que gera desequilíbrio, que gera medo. Portanto, é algo extremamente normal neste mundo. Quanta gente que eu e você conhecemos, quantos de nós não vivem preocupados nos dias de hoje? E Jesus diz: não se perturbe o coração de vocês. Não se perturbe o coração de vocês. Mas isso é possível? A resposta de Jesus é que é possível, sim. E ele entra então no primeiro movimento, o segundo movimento. O primeiro movimento ele diz: não se turbe, não se perturbe o coração de vocês. E depois ele vem e diz: creiam em Deus, creiam também em mim. Ele diz que a solução para nós não termos o nosso coração dominado pela perturbação é crer, é a fé, é acreditar em Deus, é acreditar em Jesus Cristo. Você lembra o propósito do Evangelho de João? O porquê João escreve este Evangelho? Lá em João 20, 21, ele explica a respeito ou o motivo pelo qual ele escreve. Diz que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Ele está dizendo que o propósito do porquê ele escreveu este evangelho, e este evangelho tem tantos sinais milagrosos feitos por Jesus, e estão escritos aqui, estes sinais, apesar de muitos outros ele ter feito, estes sinais foram registrados para que eu e você possamos crer que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. Ele diz: olha, isso tudo foi escrito para que vocês creiam. Sinais, eles são alertas. Sinais, eles indicam qual é o caminho. Sinais, eles trazem observações a respeito da jornada que nós estamos trilhando. Quando você pega uma estrada, quando você está dirigindo o seu carro, quando você sai de um ponto para chegar num outro lugar, num outro ponto, você vai dirigindo e há sinais: olha, a velocidade é essa, você não pode entrar naquele lugar, agora você vai pegar uma rua, que essa outra rua ela é preferencial, portanto entre cautelosamente. Agora você é obrigado a entrar à direita, obrigado a entrar à esquerda. Se você não obedecer esses sinais, pode ser que nada aconteça, mas talvez você tenha dificuldade de chegar lá. Pode ser que você sofra um acidente, pode ser que você seja multado, pode ser que você receba pontos na carteira e pode ser que você perca a sua carteira por 2 anos e 10 meses, como a gente conhece um conhecido nosso,
que perdeu a carteira dessa forma. Ou seja, os sinais são alertas que nos ajudam a sair de um ponto e chegar em segurança no outro. A sair de um ponto escolhendo o melhor caminho, o protegido, o que nos dá a garantia de chegarmos ali. Então João está dizendo que estes sinais foram escritos para que eu e você tenhamos segurança de chegar em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é este o propósito. E ele diz: creiam, para que vocês creiam, para que vocês acreditem, para que vocês tenham fé, para que vocês tenham a certeza. Creiam e o coração de vocês estará seguro e alicerçado numa rocha firme. Creiam e mesmo que caia a chuva, que transbordem os rios, que soprem os ventos e batam contra a casa, ela não cairá porque tem seus alicerces na rocha. Portanto, ele diz: não perturbe o coração, mas creia. É o desafio de Jesus dado a nós. O restante do texto de João 14, ele nos dá um suporte para esta afirmação de que nós precisamos crer, basta somente crer e toda perturbação do nosso coração cairá por terra. E como é que isso acontece? Quais são os fundamentos para isso ser de fato implantado no nosso coração? Como podemos experimentar tudo isso? É o que o João 14 trabalha mais. A primeira alicerce é que Jesus diz que o Pai tem muitos quartos. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Vou preparar lugar para vocês. O primeiro motivo da segurança que tira a perturbação do meu coração é que na casa do meu Pai tem muitos quartos e eu e você, todos aqueles que creem, têm um lugar na casa do Pai, tem um quarto preparado por Jesus. 3 coisas nos dão essa segurança. Primeiro, é que a casa de Deus é o lugar de moradia de Deus, é o lugar de habitação de Deus. Isso significa que é uma casa, não é um hotel onde Ele nos convida a passar uma temporada. Ele nos convida dizendo: olha, eu vou receber vocês aqui, vou deixar uma cama com o lençol arrumado. Não, Ele está dizendo: essa é a minha casa, é o lugar onde eu habito. Eu estou convidando vocês para virem morar comigo, para vocês fazerem parte da minha família, experimentarem a minha intimidade. A segunda segurança que essa afirmação de Jesus, de que na casa do Pai há muitos aposentos e Ele foi preparar um lugar, é que ela é uma casa grande, que tem muito espaço, muitos aposentos. Não é um lugar pequeno, não é um lugar limitado, não é um lugar para poucas pessoas, não é um lugar onde Jesus está convidando apenas algumas pessoas ou somente aqueles que fazem parte da família de Deus. Ele está dizendo: escuta, é um lugar muito, muito espaçoso, é um lugar grande, é um lugar que tem muitos quartos. E a terceira característica que deriva dessa segunda é que tem um lugar para cada um daqueles que creem nele. Ou seja, não é um lugar que é limitado. Olha, se você um dia crer, desculpa, mas já foi aqui preenchido. Você entrou tarde no aplicativo da inscrição aqui para a moradia no céu, então agora, meu filho, você aguarda. Com essa história de um aplicativo que quando você chega no limite, você é excluído de entrar? Pois é, o que Jesus está dizendo é que na casa dele tem muito espaço e tem espaço para todos aqueles que querem entrar. E o querer entrar é estabelecido na condição de tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Você está sendo convidado para ser filho, morar na casa do Pai, ser cuidado, protegido por Ele. É um lugar espaçoso que tem lugar para todos aqueles que querem ser adotados pelo Pai. Por isso Jesus diz: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim, porque na casa de meu Pai há muitos aposentos e eu vou preparar um lugar para vocês. A segunda afirmação que nos traz solidez é que o Filho é que prepara os quartos. Por 2 vezes, Jesus afirma que foi preparar um lugar. Vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. O que é que Jesus está dizendo de fato? Ele quis dizer
que o céu não está pronto e que ele está lá agora preparando o céu, que ele está lá arrumando a casa, que ele está lá agora organizando todo o espaço que é grande e tem lugar para todo mundo e que um dia ele vai voltar. Não. Não foi isso. A comunhão com Deus está pronta e nós podemos vivê-la desde já. Isso tudo foi projetado antes mesmo da fundação do mundo. O próprio Jesus nos convida em Mateus 25:34, venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Ou seja, este lugar onde nós vamos passar a eternidade com Deus já está preparado desde antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo da criação do mundo. Então o que é que Jesus está dizendo? Que lugar é esse que ele vai preparar? O que é que ele está preparando? Aonde ele está preparando? O que é que Jesus está dizendo? O que ele está dizendo é que ele ainda não tinha passado pela cruz. Ele provavelmente estava falando dos próximos 3 dias. O pecado ainda não havia sido expiado. O cordeiro não tinha sido sacrificado. A ira de Deus ainda estava acesa por causa do pecado. A maldição ainda pairava sobre todos nós. A morte ainda era o nosso maior inimigo. E o diabo, Satanás, ainda detinha em suas mãos o poder da morte. Cada obstáculo entre nós e o nosso quarto na casa do Pai está para ser removido nos próximos 3 dias. Ele faz uma alusão ao casamento. Ele diz, quando eu vou para a casa do meu pai, na casa do meu pai tem muito espaço, eu estou preparando um quarto e eu vou voltar para receber. Essa é uma alusão à cerimônia de casamento naquela época dos judeus. O judeuzinho, ele se apaixonava pela mulher que morava lá perto, de sei lá onde, a judia, e aí ele dizia, eu quero me casar com ela. Chamava o seu pai e disse, pai, vamos conversar com o pai dela. E saía o pai daqui com o judeuzinho, ia na casa da moça e conversava com o pai dela. E faziam um acordo, estabeleciam ali o noivado. A partir dali, ele saía da casa da noiva e voltava para a casa do pai. E na casa do pai, ele ia preparar o espaço, o aposento, o lugar próprio para ele receber a sua esposa como lugar de moradia, dizendo, olha, agora nós temos aonde morar, e é na casa do meu pai, que tem muito espaço, eu preparei esse lugar para você. Ou seja, Jesus, de uma forma bem lúdica, estava ensinando os seus discípulos de que a relação entre ele, Jesus, e os discípulos era uma relação entre um noivo e uma noiva, e o que ele faria daqui para frente era preparar todo o ambiente, qualificar o espaço para que a noiva pudesse morar com ele. Este é o movimento que Jesus está propondo. Ele prepara tudo e então ele diz, está tudo pronto, você pode vir para cá, seu quarto está pronto. Jesus, ele aplacou a ira, ele removeu a culpa, ele tirou a maldição, ele venceu a morte e se apresenta como o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por ele, Jesus. E não é algo futuro, ninguém vem agora, ninguém chega nesta casa, ninguém entra neste quarto se não for por meu intermédio. Eu sou o lugar, eu sou aquele que preparou o caminho, eu sou aquele que dá o direito de vocês entrarem. E o que eu continuo achando bonito nessa história toda é que esse não é um movimento nosso, nós é que entramos na casa de Deus, mas esse é o movimento de Jesus, é Ele que nos leva, partiu dele, Ele veio nos buscar, como o noivo vai na casa da noiva e traz a noiva para dentro de casa. O quarto foi preparado pelo filho e o filho agora pode buscar a noiva e trazer a noiva para o seu aposento. Aplicando tudo isso que Jesus acabou de dizer, Pedro, os outros discípulos, você e eu, não precisamos ter um coração perturbado porque somos seguidores imperfeitos, merecedores da ira e indignos de Jesus. Nosso pecado não significa que nosso lugar na casa de Deus ficará indisponível ou inadequado ou ainda não está pronto. O que ele está dizendo é que nos próximos 3 dias ele irá comprar o nosso perdão e se torna o caminho para o Pai. Ele torna o nosso quarto não apenas disponível, mas adequado e seguro para as suas ovelhas redimidas. Portanto, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus,
creiam também em mim, porque ele foi preparar o lugar, ele subiu naquela cruz, ele desceu à sepultura, mas ao terceiro dia ressuscitou e nada mais nos impede de habitar na casa do nosso Pai. Jesus traz para nós a viva esperança de que não há mais nada que nos impeça. O véu se rasgou de alto a baixo e nós temos livre acesso à presença do nosso Pai. Inclusive somos convidados a entrar com intrepidez, com ousadia, com toda a liberdade, sem nada, sem pudor. Entre na presença do Pai, a casa é sua. Portanto, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. O terceiro alicerce é que estar com Jesus é o quarto. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Eu os levarei para mim, Jesus afirmou. Eu os levarei para mim. Olha que coisa, o noivo está dizendo o seguinte: noiva, eu estou dando uma guinada aqui na história. A questão não é o quarto que eu estou preparando, mas a questão é que nós dois vamos viver daqui para frente, juntos por uma eternidade toda. É isso que Jesus está dizendo. É isso que ele está trazendo. É esse o conteúdo que ele está apresentando. Sabe o que significa? Significa que onde Jesus está, este é o céu. Ele está aqui e agora, ele está aí do seu lado, ele continua trazendo e fazendo aquilo que ele nos ensinou na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque o próprio Jesus é aquele que nos autoriza a entrarmos no céu hoje aqui na terra. Porque ele está do nosso lado, ele é o quarto. Ele dá uma guinada na relação, tirando o foco de um objeto, o quarto, o aposento, e colocando o foco numa pessoa, nele, em Jesus Cristo. O que ele estava ensinando é que no dia seguinte, na sexta-feira, ele seria morto ao ser pendurado numa cruz, mas no domingo ressuscitaria para que ele mesmo seja o lugar de morada. Eu sou o seu quarto na casa do meu Pai. Eu sou o seu lugar de descanso e segurança. Você não precisa ter o coração perturbado mais. Ele não está fazendo aqui uma alusão de quando ele voltar na sua segunda vinda, mas de quando ele sair daquela sepultura, de quando ele vencer ali o diabo, e de quando ele vencer ali a morte, de quando ele pagar o preço do pecado, de quando ele aplacar a ira de Deus, de quando ele tirar de nós toda a culpa. Ele está dizendo: eu vou sair daquela sepultura e nós vamos viver intensamente. Não vou levar vocês para um lugar especial, eu serei com vocês tudo aquilo que nós sempre desejamos. Portanto, meus amados discípulos, não se perturbe o seu coração. Confie, acredite em mim, estou vindo te buscar. Eu voltarei, eu vou te levar e confie em mim, porque a morada que preparei para você é o meu eu crucificado, ressuscitado e glorificado. Não se preocupe, eu levarei você para mim. Aplicando esse ensino, o que é que está perturbando o seu coração agora? Talvez eu não sei o que é melhor para os meus filhos, ou o meu casamento é frágil e sem amor, ou a minha saúde está piorando, ou eu não suporto o meu trabalho, ou eu sou tão sozinho, ou ainda eu estou sem emprego e sem dinheiro. Enfim, talvez o seu coração esteja perturbado agora, dominado por temores, inseguros porque você quer ter o controle, mas sabe que não tem o controle de nada. Lembre-se que você já está no quarto. Jesus é o quarto. Não estamos falando de um lugar, mas de um relacionamento. Estamos falando de uma pessoa. Por isso ele diz, sentado ao seu lado agora: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. O quarto alicerce que esse texto nos traz é que nós nos tornamos participantes da Trindade agora. Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Estou em meu Pai, vocês em mim, eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama.
Jesus nos insere na Trindade. Ele diz que estamos com o Pai, e quem está com o Pai está com o Filho, e quem está com o Filho está com o Espírito. Agora, como é que essa afirmação pode acalmar o meu coração? Como é que fazer parte da Trindade pode tirar toda essa perturbação do meu coração? Como é que isso é possível? Como se aplica isso na realidade? Na verdade, a nossa visão de Deus, o quanto a gente conhece Deus, o quanto a gente entende Deus, o quanto é importante essa compreensão do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito, o quanto a Trindade tem a ver com toda essa remoção de perturbação, é fundamental para vivermos uma vida com o coração sereno. Se nós não compreendermos a Trindade, se nós não compreendermos esse Deus, se nós não entendermos que Deus está nos colocando dentro do relacionamento perfeito que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito, nós nunca teremos o nosso coração sossegado diante das aflições da vida. A nossa visão de Deus, do Deus Trino, fará toda a diferença. A nossa visão de Deus determina como vemos o mundo e tudo mais. A nossa cosmovisão, ela é fruto do entendimento que nós temos de Deus. Nós não compreendemos o nosso mundo, nós não compreendemos os nossos vizinhos, nós não compreendemos a nós mesmos, nós temos inseguranças em relação ao futuro, nós temos insegurança em relação ao passado, ao que fizemos, no presente vivemos cheios de temores e achamos esses temores as coisas mais normais do mundo, porque é assim mesmo, nós somos seres caídos, seres egoístas, seres rebeldes e por causa disso nós temos que conviver com esse temor. Mas aí Jesus traz um princípio, um alicerce dizendo, eu estou inserindo vocês dentro da Trindade. Quem vê o Pai vê a mim, eu vou indicar para vocês um novo Consolador, o Espírito da Verdade. Se vocês permanecem em obediência, vocês vão desfrutar o amor. Que coisa interessante. A nossa visão de Deus, do Deus Trino, ele faz toda a nossa diferença. Por exemplo, se Deus é um juiz zangado, eu vivo com medo e insegurança. Se ele é uma força impessoal, eu vivo com medo e insegurança. Se ele é um cara velho sentado lá no céu e nós estamos por conta porque ele já não tem mais força nenhuma, eu vivo com medo e insegurança. Se ele é apenas uma sensação ou uma convicção, Deus existe, mas não tem nenhuma relação comigo, eu creio nessa existência de Deus, mas não tem nenhuma relação comigo, esse Deus criou todas as coisas, mas não tem nenhuma relação comigo, eu continuo com medo e com segurança. A visão que eu tenho de Deus vai determinar, inclusive, os meus sentimentos. Enfim, a visão que nós temos de Deus fará toda a diferença no nosso dia a dia. Agora vamos pensar no conceito teológico da Trindade e por que é que Jesus nos insere na questão da Trindade. A palavra Trindade, ela não se encontra na Bíblia, mas é um conceito sobre Deus que está na Bíblia toda. Isso você não tem como discutir. Portanto, embora não haja uma única passagem das Escrituras que use a expressão Trindade ou que estabeleça a doutrina da Trindade explicitamente, há em muitas passagens, inclusive nesta passagem, o texto que aponta que a Trindade existe e que é uma doutrina a qual nós não só precisamos crer, mas precisamos viver, nos entregar para ela. Nesse texto, Jesus fala, se você me viu, viu o Pai. Fala da relação deles com o Espírito, aponta a existência da Trindade como um Deus em 3 pessoas. Mas o que é mais intrigante nessa história toda, o que deixa a gente com mais a pulga atrás da orelha, ou que nos acende um alerta, é que Jesus está prestes a morrer, prestes a trilhar o caminho do Calvário. E que no último momento que ele tem entre Jesus e os seus discípulos, ele passa muito tempo enfatizando e chamando atenção para a Trindade. Os discípulos, eles estavam prestes para ver o céu cair em cima deles e o chão se abrir sobre os seus pés e toda a existência, tudo aquilo que eles criam, tudo aquilo que eles viveram, tudo aquilo que eles deixaram para trás,
todo o conteúdo da sua vida estaria de pernas para o ar, de cabeça para baixo. E o que é que Jesus passa estes momentos que antecedem a essa ruptura? O que é que Jesus passa ensinando? Ele fala sobre a Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele enfatiza e chama a atenção para a Trindade. Ele ressalta, ele passa uma tinta que identifica, que chama atenção, que se torna óbvio a necessidade da compreensão da Trindade. E eu quero explicar um pouco a Trindade em 4 palavras. A primeira palavra é um. Quando a gente pensa na Trindade, há um só Deus. Não acreditamos em 3 deuses, mas nós acreditamos num único só Deus. Então a gente está falando da Trindade, é um Deus só. Algumas religiões, algumas crenças, os mormons, por exemplo, acreditam que existem 3 deuses, mas não. A Bíblia diz que é um Deus só. Deuteronômio 6,4 diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Ele é um único Deus. A segunda palavra é 3. A primeira palavra um, a segunda palavra 3. São 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito. Acreditamos num Deus que é uma comunidade de 3, é uma família de 3. 3 pessoas, mas é um Deus só. Um Deus só, 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A terceira palavra é diversidade. 1, 3, diversidade. São 3 pessoas eternamente diferentes. Jesus diz que ele é com o Pai e não que são 3 nomes diferentes do mesmo Deus. Ele diz: eu sou um com o Pai. E ele não está dizendo: eu sou um, o Pai é outro e o Espírito é outro. Ele está dizendo: nós 3 somos um. Há uma diversidade aqui, o Pai, o Filho e o Espírito, mas nós somos um. Apesar de sermos 3. São 3 pessoas diferentes num Deus só. E 3 pessoas totalmente diferentes. A quarta palavra é a unidade. 1, 3, diversidade e unidade. Apesar de serem 3 pessoas distintas, num único Deus, eles vivem em perfeita harmonia. João diz no capítulo 15 e no capítulo 17 que o Pai dá glória ao Filho e que o Filho glorifica o Pai, bem como o Espírito dá glória a Jesus. Ou seja, apesar de serem 3, totalmente diferentes um do outro, eles vivem em harmonia, eles vivem numa relação intensa, eles vivem entre si. São essas 4 palavras que eu e você precisamos carregar para compreender a doutrina da Trindade. Se você tirar uma delas, ela corrompe essa doutrina. A primeira palavra é 1, a segunda palavra 3, a terceira palavra diversidade e a quarta palavra unidade. É este Deus que é um em 3, que é diverso, mas é uma unidade, que nós estamos buscando. É com quem nós estamos nos relacionando. É com este Deus que Jesus pega e nos coloca no meio dele, que nos chama para coabitar junto. 1, 3, diverso, mas ao mesmo tempo unido. E daí? Qual é o resultado de tudo isso? Por que é que a Trindade é tão importante? Porque Jesus passa os momentos finais dando o alerta em relação à Trindade. O que tem tudo isso a ver com o nosso coração e não ter o coração perturbado? O texto nos dá uma dica. Ele fala da Trindade e fala da obediência do cristão, que é fruto do amor. Quem obedece é o que me ama. Ele está dizendo: existe a Trindade. E você está sendo inserido na Trindade. Mas você não está sendo inserido na Trindade porque você obedece. Você está sendo inserido na cidade porque você ama. Porque o que acontece na Trindade é o lugar onde o amor alcança a expressão máxima. Quando a gente fala da Trindade, num Deus só, num único Deus, eu creio, eu acredito que o cristianismo ele não é
a única religião, a única seita, a única filosofia que trata a existência de um Deus único. Na verdade, muitos falam sobre isso. Muitas religiões apresentam vários deuses, mas algumas religiões falam de um Deus só, um Deus único, como o cristianismo. Por exemplo, se você for no judaísmo, ele vai falar de um Deus só, um Deus único. Mas a visão que eles têm desse Deus é muito mais de um legislador. Quando você vai para o islamismo, eles também falam de um Deus só, de Alá, é um Deus único, mas a visão é muito parecida com o judaísmo, ele é um legislador. Ele é, na verdade, um juiz, aquele que julga. Os deístas, eles acreditam que existe um Deus só, criador de tudo, de todo o universo. Mas os deístas, eles trabalham o conceito de que Deus está aí, ele criou todas as coisas. Ele deu corda no mundo e deixou o mundo por conta. Ele em si não tem nenhuma influência, nenhuma responsabilidade, o mundo, o universo está por conta própria, à mercê de si mesmo. Mas o cristianismo não vê assim. Se nós descartássemos ou fôssemos descascando todas as camadas do tempo e nós chegássemos na eternidade passada, nós nos encontraríamos com esse Deus sem que nada mais no universo tivesse sido criado, porque todas as coisas partiram deste Deus. Se nós chegássemos neste ponto, onde existiria somente Deus e nada mais, o que é que nós encontraríamos? A Bíblia seguramente afirma que veríamos um Deus que é uma comunidade de 3 pessoas diferentes, mas vivem em unidade, sendo a base de tudo isso o amor. A Trindade é uma comunidade que exala, que transborda, que se firma no amor. Tanto é que ela convida a participar aquele que vem em amor, e o amor é expressado na obediência. O Pai, o Filho e Jesus digam: venham para cá, aqueles que amam. É por causa desse amor que tudo foi criado, que tudo passou a existir. É por causa desse amor que Deus criou todas as coisas e o universo passou a existir. Foi o amor, e no amor que todas as coisas se iniciaram, se principiaram. Ele não precisou criar o homem para ser amado por alguém, porque no universo nada o amava. Então ele era carente e ele criou o homem para se sentir amado. Na verdade, o amor foi que criou. O amor é que agiu. O amor chamou à existência todas as coisas. Eu e você fomos criados porque Deus nos ama. Eu e você fomos criados porque Ele quer nos inserir no seu amor. Eu e você fomos criados porque Jesus desce dos céus, Ele se encarna, se faz homem, vive no nosso meio e comunica aos seus discípulos dizendo: eu estou indo preparar um lugar na casa do meu Pai, é uma casa grande que tem aposento para todos vocês, e quando estiver pronto eu vou voltar e vou buscar vocês para que aonde eu estou vocês estejam também. E este lugar sou eu, num ambiente do amor, porque Deus é amor. Ele está dizendo: eu estou indo lá na morte, buscar na profundeza dos infernos, buscar todos aqueles que realmente creem em mim, para que nós nos tornemos família. Um lugar e um ambiente onde o amor é expresso, é vivido, é considerado. Um lugar onde o amor de fato é experimentado, porque Deus é amor. O amor é que criou, o amor é que agiu, o amor chamou à existência todas as coisas. Quando Paulo está falando a respeito do amor em 1 Coríntios 13, ele descreve todas as ações e o amor, ele pontua o amor e ele trabalha dizendo: olha, existem 3 alicerces na vida daquele que segue a Deus, daquele que é discípulo de Deus, de Jesus Cristo: a esperança, a fé e o amor. Mas desses 3, o amor é o maior. Por quê? Porque a esperança tem um prazo de validade. Jesus vai voltar um dia. A fé tem um prazo de validade. Eu creio que Jesus vai voltar um dia. Mas o amor, ele é eterno. Quando Jesus voltar um dia, nós que já estamos inseridos nessa comunidade, nesse ambiente, nesse quarto, nesse aposento de amor,
numa relação profunda com esse Deus de amor, nós vamos experimentar na integralidade da volta desse Jesus o amor. Isso é tão verdade, isso é tão verdade, isso é tão verdade, que Paulo frisa, depois de ter dito tudo a respeito do amor, que é o amor que sustenta todo o universo. O que Jesus está dizendo aqui é que ele é o caminho, a verdade e a vida, que nos insere nessa comunidade da Trindade, que é o lugar onde o amor é personificado. Quem não me ama não conhece o amor, porque Deus é amor. Podemos experimentá-lo em toda a sua plenitude. Ele nos convida para a sua casa, casa onde o Pai, o Filho e o Espírito vivem a plenitude de um relacionamento, onde um glorifica o outro. Ele nos convida a fazer parte dessa comunidade. Por algumas vezes nesse texto ele diz que estaremos para sempre com Ele. Sempre com Ele aonde? No próprio Jesus Cristo, no lugar onde o amor é mais do que uma emoção, um sentimento ou mesmo esperança. Jesus nos convida a nos relacionarmos com o amor. Por isso podemos viver sem o coração estar perturbado com nada. E a ilustração disso é que o próprio João, mais para frente, nas suas cartas, ele diz o seguinte: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. No amor, nessa comunidade, na pessoa de Deus Trino, o amor personificado, o medo é lançado fora. Não há existência do medo. O meu coração não se torna perturbado porque eu não tenho medo do futuro, eu não tenho medo do passado. Estes medos não me atormentam no presente. Eu tenho toda a segurança porque eu sou um filho amado de Deus, salvo em Jesus Cristo. Não há o porquê temer, não há porquê se perturbar. Nós estamos na Trindade, na comunidade do amor, e o amor lança fora todo o medo. Faz todo sentido agora. Momentos antes da sua partida, Jesus sentar com seus discípulos, e a afirmação dele aos discípulos é segura e perpétua até os dias de hoje, quando ele diz para os 12, inclusive para mim e para você: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Fica firme.